Bom dia novamente a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta técnica, a quarta técnica da Somax Group, que tem como finalidade trazer o debate amplo e objetivo quanto aos temas privacidade esta no âmbito da segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa querida LGPD, perícias e direito digital. Enfim, todos os temas relacionados à privacidade e à segurança da informação hoje, com o nosso convidado especial, o professor Marcos Pitanga, perito forense computacional. Seja muito bem-vindo, professor Marcos Pitanga. Muito obrigado, gente. Obrigado aí pelo convite aí de vocês para participar e passar um pouquinho do conhecimento no que tange a privacidade versus perícia, que vocês vão ver como é interessante esse tema, né? Não é questão nem estar em moda, porque já virou obrigação, né? A quantidade de vazamento de dados, e aí se você vai judicializar ou não, e como é que você vai responder um incidente onde as pessoas querem saber quem foi, quando que aconteceu, como é que resolveu, e aí a perícia ajuda nesse processo. Perfeito, perfeito, professor Marcos Pitanga. Como de costume, né, a todos os nossos participantes, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, para aqueles que vão nos ver depois através das redes sociais da Somax, tá? Nós teremos aí um período de cerca de 30 minutos para o professor Marcos Pitanga, e como eu estava dizendo, todos aqueles que tiverem uma dúvida, anota sua dúvida, já deixa a mãozinha levantada, que tão logo o professor Marcos Pitanga ali conclua a apresentação dele, a gente já vai iniciar ali com o nosso bate-papo, com o nosso debate acerca do assunto da apresentação, ok? Professor Marcos Pitanga, a tela é sua. Muito obrigado. Vocês estão vendo aí, né? Apareceu aí, né? Então, o Sim, nosso tema vai ser explorando o mundo das provas digitais, uma abordagem profissional à resposta a incidente e vazamento de dados. E vamos tentar entender como é que funciona. Bem, para quem não me conhece, eu moro aqui em Cabo Frio, né, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, na praia. Eu mereço, né? Estou com 55 anos, estava na hora de vir para a praia, né? Para a família poder curtir. Mas como um bom nerd de 55 anos, eu tenho um mini data center dentro de casa, onde eu simulo tudo que vocês possam imaginar de guerra cibernética, de ataques, de perícia. Eu sou membro da Associação dos Peritos de Computação Forense, a Sociedade Brasileira de Computação Forense, autor de livros ligados à parte dos supercomputadores. Para quem não sabe, uma das áreas que eu atuei bastante foi na área de construir supercomputadores com Linux, né? Inclusive, se o gente tem um pré-sal hoje, foi muito desses supercomputadores que eu ajudei a implementar e a criar, junto pelas empresas que eu passei, Sun Microsystems, Oracle, IBM, para criar os principais supercomputadores que nós temos no Brasil, que trabalham sob cálculos extremamente pesados, né? Eu atuo também como perito judicial no TJRJ, TJMG, TJRS. Estou me cadastrando em outros TJs do Brasil também, na verdade todos, porque na Polícia Digital a gente pode fazer muita coleta remota, então nós temos essa grande vantagem. E também atuando como investigador na área de crimes digitais, crimes judiciais, e aí vai. Tá? Muito bem. Já conhecendo qual a importância do nosso tema. Quem é que nunca viu isso no jornal ou recebe no seu celular os golpes, né? Em que a pessoa consegue furtar os seus dados pessoais, tomar conta do seu WhatsApp, tomar conta do seu celular. E aí, meu amigo, inferno na Terra, né? Como diz, né? O cara pegou acesso aos seus dados e a gente pode usar para acessar sistemas, desvio financeiro, o sequestro de dados com criptografia teoricamente, você fica com as mãos atadas e não sabe o que fazer. Hoje a gente vai direcionar o que devemos fazer para evitar isso, né? Muito importante a gente dizer que toda a nossa vida está no mundo digital, gente. Quem é que não coloca toda a sua vida hoje no celular? Vai. O cara te manda um código malicioso no celular. Você clicou, foi o famoso clicador feliz, como diz a gíria carioca, ferrou. Perdeu os seus dados pessoais,
dados empresariais, corporativos, e aí vai, né? E a partir desse momento, eu posso fazer uso desses seus dados pessoais, inclusive para transformar você num laranja, tá? Onde eu vou usar o seu nome para abrir conta em bancos digitais que dificilmente validam essas informações e, teoricamente, eu uso o seu nome, o seu CPF, os seus dados para cometer ilícitos, sem mesmo você saber que isso aconteceu, né? E aí depois vira uma dor de cabeça quando vazam os seus dados pessoais. Hoje a gente vai na Dark Web. Eu trabalho como pentester também, né? Como especialista em teste de invasão. A primeira coisa que um pentester faz é ir na Dark Web, pegar seus dados pessoais, por exemplo, o nome de um usuário, o seu e-mail e a sua senha, e lançar contra o sistema que você usa. Aí eu ganho acesso. Facilmente assim. Por incrível que pareça, é exatamente assim que eu faço os testes de invasão. E no momento que eu estou lá dentro, aí eu começo a elevar o meu privilégio para tentar virar administrador. Daí você vê as dores de cabeça e que geram esses vazamentos de dados. E muitas empresas sequer sabem que os dados pessoais dos seus clientes foram vazados na Dark Web. E isso é um prato cheio para os criminosos. Então, toda a nossa vida hoje está dentro de evidências digitais. Tá? E aí, a gente utiliza isso para investigação criminal, a parte judicial, que trata sobre disputa legal entre duas partes, tanto no aspecto trabalhista quanto no aspecto judicial. No criminal é um pouco diferente, né? Na verdade, quem é o ator principal de uma ação criminal é o Estado, através da promotoria pública, né? E o outro lado está o suspeito, o réu propriamente dito. Mas numa disputa legal, que é o que mais tem a ver com a gente hoje, a questão judicial, é um brigando, uma empresa brigando com uma empresa, ou uma pessoa física brigando com uma empresa e vice-versa. Muito bem. Qual a importância da investigação digital? Primeiro, a gente tem que diferenciar duas coisas, né? A investigação digital é uma coisa, a perícia digital é outra. A investigação digital é aquilo que exatamente você pensa que um policial faz, né? Ele vai usar ferramentas abertas, vai usar ferramentas fechadas, vai tentar criar uma identificação, tentar buscar o delito, né, ou o ato de disputa entre as partes, e a partir dali ele oferece a denúncia, ou oferece o processo, usando essas informações que foram coletadas. A perícia vem depois, tá? Que é onde a gente vai trabalhar em cima dos vestígios digitais que foram identificados numa investigação digital. Então, nós temos duas coisas separadas. Mas o pessoal sempre imagina que o perito ele vai fazer a função de investigação. Nem sempre. Você pode ter dois times separados, um para fazer a investigação, encontrar os argumentos principais para que se faça busca e apreensão ou que se crie as provas, né? Que depois é entregue para o perito, e o perito, como os olhos do juiz, os olhos de um delegado, no caso, se for um perito ad hoc, né? Que ele pode ser contratado pelo delegado ou até pela promotoria, é muito difícil, porque normalmente a promotoria já tem o HECO, né? Ele tem um grupo especial justamente para essas funções de perícia do Estado, ou um delegado, desculpe, um juiz que te formalize para você fazer a investigação e a perícia, tá? No caso, na falta do perito oficial criminal. Então, toda a nossa vida hoje é baseado em dados, e dados digitais. Claro que a LGPD ela é bem interessante, que a LGPD ela fala, inclusive, olha só, né? Na lei, ela fala inclusive em dados digitais. Daí você vê que aquela brincadeira que eu sempre falo, né? Você esqueceu uma agenda cheia de nome e telefone, ela está inclusa dentro de uma LGPD do vazamento de dados. Por incrível que pareça, né? A pessoa mandou imprimir a folha de pagamento de todo mundo, aí a pessoa esqueceu na impressora, lá está ali um grande vazamento de dados. Mas todo mundo imagina que um vazamento de dados é o hacker invadiu, pegou
o banco de dados, é claro que na visão da proporcionalidade, o negócio é bem maior nesse tipo de coisa, mas uma simples agenda que a secretária esquece, vai no banheiro, o cara vai lá, bate a foto e carrega, já temos classificado um vazamento nesse sentido. Só que, obviamente, o impacto de um vazamento em cima de dados digitais é muito maior do que ela ter esquecido. Mas observe que na lei, como é que ela é engraçada, né? Inclusive nos meios digitais. A lei não consegue mostrar a proporção da diferença entre uma agenda telefônica e dados digitais. Então, isso é bem legal quando você lê o primeiro artigo da LGPD. Professor E aí, Pitanga, oi. dentro da área ali do compliance, nós temos inclusive, né, guias que orientam, né, aos empregados, aos prestadores de serviço, colaboradores, em boas práticas nas festas de fim de ano, né? É isso aí. Por quê? Porque a empresa que tem um canal de denúncia, né, ocorre ali logo após as festas de fim de ano um acréscimo considerável de denúncias resultantes das festas, né, onde a pessoa ali, né, conforme o senhor mesmo trouxe, a lei, né, ela parte do real para o virtual, né, do físico para o digital, e essa questão ela está muito presente também nessa correlação aí entre o compliance, né? Isso aí. Depois eu vou contar um casozinho que corrobora exatamente o que você acabou de falar. Só que nas festas de fim de ano, vocês vão ver como é que você ter o instinto da investigação e da perícia. Porque usar ferramentas, pessoal, as ferramentas são as coisas mais fáceis da face da Terra de operar. As ferramentas da perícia forense. O suprassumo está na capacidade da investigação, do correlacionamento de eventos, de você encontrar a intenção, vulgo maldade, em cima das ações. Tanto que, como eu trabalho na perícia forense digital, na verdade, toda a minha leitura está em todas as áreas da perícia forense, não somente da digital. Porque, eu, por exemplo, eu acabei de comprar um livro aqui sobre perícia, na verdade não é bem perícia, entrevista forense, é o que vocês entendem como depoimento, tá? Na área criminal, onde você coleta depoimento. Então, tem toda uma arte de você conversar com pessoas que geraram vazamento de dados para descobrir se ela tem a famosa culpa no cartório ou não. E não é bem aquilo que vocês estão acostumados a ver nos filmes, né? De o cara bater a mão, ameaçar. Quanto mais isso acontecer, mais o cara nega os fatos. Então, a computação forense, ela sempre vai trabalhar com método científico. Nada sai da nossa cabeça. Então, tem um estudo científico para dar valor probatório naquilo que você está afirmando, no que você está vendo. Um perito ele não faz juízo de valor. Ou seja, eu não acuso e nem defendo. Eu estou atento aos fatos, somente aos fatos. E quando você faz o seu relatório, ou o seu parecer, ou o seu laudo, claro que cada um tem um peso na hora que você escreve, em nenhum momento eu posso acusar ninguém, porque todos têm o direito ao contraditório. Todos têm, inclusive a Constituição brasileira deixa bem claro que todo cidadão tem o direito ao contraditório. No momento que eu já pego, já falo, já estou acusando, eu já estou executando a função do juiz, que é se o cara é culpado ou inocente. Então, não cabe a mim, e mesmo numa perícia interna, numa resposta a incidente, se um incidente responder, o cara que faz a primeira resposta ao incidente, ou o perito digital contratado, se ele já acusa, gente, isso é um problema muito sério. Vocês têm que ter muito cuidado quando acusar uma pessoa. Então, não façam isso. Vocês digam o seguinte: olha, existem fortes indícios, com alta probabilidade, que no computador do Luiz Gomes foi cometido o vazamento de dados, mas não estou dizendo que foi o Luiz. Vai que o Luiz foi tomar um café lá na padaria da esquina, ele esqueceu de travar a máquina, alguém sentou na máquina dele e fez um vazamento. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque fazer a materialidade versus a autoria
no meio digital é uma das coisas mais complexas que existe da face da Terra. Eu só estou simplificando. O Luiz foi lá, tomou o café, alguém sentou na máquina dele, pegou um monte de planilha de clientes com nome e telefone de todo mundo, pessoa física, né? Natural, viva, tá? E tá aí, temos um vazamento que não está em compliance com a LGPD. Ele? Não, não foi ele. E aí? E se eu colocar no meu laudo, no meu parecer, já acusando, dizendo não foi o Luiz que cometeu o vazamento? Eu acabei de dar uma inverdade. Então, na hora que a gente escreve esse documento, nós temos que dar um cuidado muito grande sobre esse tópico. A gente não acusa, a gente vai relatar os fatos. E na hora que escrever, eu nunca diretamente vou dizer se ele é culpado ou inocente. Eu só vou relatar que eu vi. Foi executado a partir da console utilizado pelo usuário L. Gomes, da empresa Somax, que foram enviados pelo seu e-mail particular, no caso você deixou aberto, né? E mandou para tal lugar. Mas não quer dizer que foi ele. Pode ser que nesse momento eu peça imagem de câmeras, eu peço outras testemunhas que naquela data, na hora, não estava ali. Aí ele alega no contraditório, não, mas nesse horário eu estava na padaria, então vou pedir imagem de câmeras que corroborem a afirmação dele, e aí prova-se que realmente não foi o Luiz. Vocês entenderam a delicadeza desse processo de você acusar? Então, tem que ter muito cuidado quando você escreve um relatório, e é comum a garotada nova, né, que está começando, de já apontar o dedo, né, na cara da pessoa, dizendo que foi ela. E aí, vamos lá, vamos mostrar o outro lado da coisa. Um advogado ele não vai querer processar a pessoa física, ele vai querer processar a pessoa jurídica, porque, teoricamente, aquele funcionário está debaixo do CNPJ. E o CNPJ é que coloca o seu funcionário debaixo do braço, a responsabilidade é dele. E aí ele vai processar quem? A empresa. Por quê? Porque ela não treinou de forma devida o funcionário para saber responder esse tipo de incidente, para que não gere acusação direta. Tá? Deixa que o perito vai executar esse processo, tá? E, de acordo com as provas criadas, e como o advogado vai contar a história para o juiz, e o juiz é que vai fazer juízo de valor. Então, essa que é a grande questão que a gente tem cuidado no que tange a incidentes de vazamento de dados. Não se acusa. Quem vai escrever o relatório não pode acusar ninguém. Ele vai afirmar o que ele está vendo, mas entre apontar... Uma palavra que eu gosto de usar bastante, pessoal, não existe verdade absoluta, porque se existisse verdade absoluta, ninguém teria direito ao contraditório, a se defender. Então, você está cerceando o direito de defesa. Então, cada lado vai contar a sua história. Por exemplo, a empresa fez todo um tratamento de gestão de segurança da informação e de LGPD. Mas aí aparece aquele famoso ataque sem vergonha, né? O Zero Day, ou de ataque do dia zero, estilo a Covid que a gente viveu em 2019, né? Onde não tinha cura. Ficamos 2 anos esperando uma vacina, não foi verdade? Todo mundo vulnerável. E aí você gastou uma fortuna em dinheiro para proteger os dados pessoais dos seus clientes, né? E aí vazou. Mas, e agora? Como é que fica? Pois é, você vai ter que, de acordo com as sanções que a LGPD coloca, né? Você vai se defender através de uma perícia para provar que foi um ataque de zero day, em que isso não tem como ser mapeado, isso não existe. Não existe vacina contra um ataque de zero day, é só associar isso a Covid, e só depois de um certo tempo é que se cria a vacina para aí você estar protegido. Então, naquele período, você está vulnerável. E aí vazou. Aí vem a pergunta, como é que você prova isso em juízo? Com a perícia digital. Aí você vai se defender junto à NPD, aos processos, que com certeza os titulares vão entrar com ações contra a empresa que vazou os seus dados. E aí não tem santo que faça milagre, porque é um ataque do tipo Zero Day, não existe vacina. O cara vai conseguir te hackear, ponto.
Quando eu pergunto assim, Pitanga, eu estou seguro. Está seguro nada. Quando a gente quer hackear, a gente vai hackear e consegue. Eu sou direto porque eu trabalho com o pentest. Não existe essa história, eu nunca vou ser hackeado, o meu sistema é o mais seguro do mundo. Não é não, meu camarada. Tudo depende do grau de interesse que eu tenho de vazar os seus dados, de acessar e de hackear o teu sistema. Você pode ter garantia no que eu estou falando, porque eu sei fazer lá embaixo. Tá? Então, você não está com garantia nenhuma. Então, esse é um exemplo clássico de que como é que você teria que se proteger numa NPD contra um ataque do dia zero, só com perícia. Não tem outra forma de você se defender nesse processo. Muito bem. Aí entra, você pode investir no Security Operations Center, isso aqui é uma das empresas que eu dou consultoria, né? Onde o monitoramento é 24/7, tentando identificar possíveis ameaças e fazer a devida contenção. E aí, qual é o objetivo? É justamente tentar mapear essas vulnerabilidades em tempo real, identificar possíveis atores que estejam envolvidos, tentar identificar o centro de comando e controle de um malware que pode estar atacando a sua empresa, evitar perdas financeiras, ou seja, tudo isso é um investimento, ou você contrata isso como serviço, ou você monta um time. E para você montar uma estrutura dessa interna não é barata, né? Porque um profissional de SOC não são pessoas baratas, porque você tem que ter o cara que vai olhar a tela, você vai ter o cara que vai fazer a primeira resposta ao incidente, e esse é o cara fundamental, porque se ele errar na resposta ao incidente, lá se vão as evidências digitais, tão importantes, que dependendo do incidente, o carinha que vai fazer a primeira resposta, ele já sai pegando um monte de coisa e não criou a cadeia de responsabilidade do processo, né? A famosa cadeia de custódia. Então, na hora que eu tiver que apresentar isso em juízo, ferrou, meu amigo. Já não consigo dar validade jurídica, validade probatória, porque se pegar um assistente técnico, né? De alto nível do outro lado, ele vai questionar, mas esses logs que você me mostrou aqui, quem é que me garante que você não adulterou na mão o IP e cortou e colou e colocou aqui no laudo? E aí começa a brincadeira de gato e rato, né? De um lado brigando com o outro na questão judicial. Então, esse cara, o primeiro incident responder é fundamental. Se ele manipular de forma errônea a prova digital, você invalida ela. Tá? Então, quem é o perito? O perito justamente é o especialista em provas. Tá? E é ele que vai ajudar o advogado, no caso, se você trabalhar como assistente técnico, ou a promotoria, quando você faz parte do Ministério Público, ou você é um perito ad hoc, que pode ser contratado pelo Estado, e o juiz, tá? Onde você vai se ater às provas. E lembrando que esse pessoal são especialistas em direito, e nós somos especialistas em provas, no caso, em perícia digital, em provas digitais. Então, a gente conhece a metodologia. E aí eu vou dar um puxão de orelha em algum advogado que tiver aqui, né? Porque é comum na perícia judicial os advogados da parte questionar os valores do perito, né? Inclusive, classificar a complexidade da perícia. Ora, eu creio que um advogado não tem conhecimento suficiente para definir a complexidade de uma perícia. Talvez um assistente técnico, dentro da mesma área, consiga definir isso, né? Mas eu pego casos aqui muito interessantes da pessoa querer colocar preço no trabalho do perito. E, na verdade, não é bem assim, né? A OAB tem a tabela de referência, assim como a gente usa a tabela da PECOF, né? De R$ 540 a hora da perícia, né? Com o teto inicial para se fazer uma perícia, porque se fosse simples fazer perícia, gente, qualquer um faria, não é verdade? E não é bem assim que a banda toca, né? Então, temos esse pequeno problema que a gente está ajustando os operadores do direito a entender que não se bota preço no trabalho do perito. Ele pode alegar que o meu cliente não tem dinheiro para pagar a perícia, é uma coisa. Agora, o cara já botar preço na sua perícia, aí já é complicado, ainda mais na área de vazamento de dados. Vamos lá. E aí, nós temos o trabalho de identificar, coletar e examinar os dados digitais, ao mesmo tempo garantir a integridade seja preservada, para dar valor probatório.
a gente pode refutar ou confirmar uma violação, mas nunca refletir do juízo de valor. Foi aquilo que eu falei. Vocês têm que ter o maior cuidado na hora que vai escrever um laudo, um parecer. Quem acusa e quem defende são os operadores do direito. O juiz vai dizer quem é culpado e quem é inocente, não é o perito. Então, tem que ter um cuidado danado na escrita. Você só vai afirmar o que você está vendo. Muito bem. E aí tem todo um procedimento forense, né, digital, para se fazer a coleta para preservar a integridade, já que as evidências digitais são altamente voláteis. E quanto mais vocês deixarem de acionar uma perícia, pior fica. Porque um monte de gente vai continuar botando a mão e cada vez mais vai contaminar as evidências. Então, quanto mais rápido acontecer, mais rápido precisa se fazer a coleta adequada, porque senão essas informações acabam se perdendo e acabam ficando contaminadas. Eu não vou dizer que inviabiliza a perícia, mas dificulta mais o nosso trabalho. E aí, o que acontece? A complexidade aumenta. Mas quem está lá, na hora que peticionando para o perito, questionando a complexidade da perícia, a gente não sabe. Por exemplo, estou com um caso agora que eu estou fazendo que aconteceu em 2023 e agora que requerer a perícia no celular do cara. Será que eu vou encontrar as evidências? Pode ser que eu encontre, mas a complexidade para eu agir em cima daquilo ali, com certeza vai ser muito maior. Isso também vale para qualquer área, inclusive do vazamento de dados. Obviamente, a gente segue uma documentação rigorosa, preservação da cadeia de custódia é fundamental e tem que ser feito por peritos qualificados. Então, não é qualquer um. Estou com um caso criminal também aqui envolvendo, em que o advogado, tadinho, sem saber aquela história, né? Ele não conhece a história da perícia digital, entregou para analistas de sistema espetar o HD e usar o Explorer do Windows para procurar as evidências. Com certeza fez um monte de coisa errada. Eu estou processando o caso aqui, mas com certeza danificou um monte de informação, porque eu já vi que danificou. E aí aumenta a complexidade, porque eu vou tentar reconstruir arquivos que eu enxergo como existentes. E é interessante. Isso aí que acontece? Eu vou ter que chamar ele para uma conversa e dizer, olha, eu cobrei 40 horas, mas vai levar 80. E aí, vamos continuar ou não? Aí, conforme for, eticamente falando, até eu devolvo o dinheiro. Se eu acho que o custo não compensa, eu devolvo o seu dinheiro e seguimos em frente. Então, aí vocês verem a importância de rapidamente se responder ao incidente. E quanto mais rápido fazer a perícia, melhor. E, obviamente, se executa uma metodologia científica, nada sai da nossa cabeça. Tem um método científico para se executar. E Edmond Locard ele diz exatamente muito bem, né? Quando dois objetos se tocam, há uma troca de material entre eles. Ou seja, se um hacker invadiu e fez um vazamento, ele fez uma cópia não autorizada, não é furto qualificado, né? Furto é quando existe a subtração, né? O roubo é quando existe a figura da mão armada. Na visão da digital, você tem uma cópia não autorizada, que é crime, na lei Carolina Dickmann, que você pode usar para fins ilícitos. Então, toda vez que o cara efetua alguma coisa, ele deixa alguma coisa e tira alguma coisa do lugar. E aí, Luiz, vamos ao caso. Bem interessante. Claro que tem mais coisinhas para passar, mas o caso de uso é fundamental. Muito bem, no dia 2 de janeiro de 2022, exatamente, Luiz, o seu caso aí bem parecido, né? Da festa de fim de ano, às 4 horas da tarde, aparece um tráfego bem grande que meu firewall pegou, saindo de uma máquina específica, indo para a nuvem. Epa, quem é que no dia 2 de janeiro, cheio de cerveja, cheio de caipirinha, vai ir para o escritório, às 4 horas da tarde, movimentar uma quantidade absurda de dados para uma nuvem? Ninguém ficou desconfiado, mas quando eu bati o olho, eu vi logo que tinha coisa errada nessa história. Aí eu pedi para o meu time de resposta a incidente levantar todas as informações
de qual máquina foi, para onde é que foi aqueles dados, e verificaram que de uma máquina específica mandaram uma quantidade grande de informações para o iCloud vindo daquela máquina. Bem, se aquela máquina é máquina da empresa, então a responsabilidade é da empresa. Eu não tenho que pedir autorização nenhuma de vocês para poder periciar a máquina que é da empresa. Só quem pode dizer se pode ou não é o dono. Aí, nesse caso, cadê? Ele acabou saindo, né? O CEO da sua máquina. Ele poderia dizer, não, não vai. Não. Pô, independente disso, se ele não gerou nenhuma resposta, pode ser feito sem a perícia, sem pedir autorização, porque a máquina, nós temos uma política de segurança da informação que deixa bem claro que a máquina é para uso laboral e que não é permitido o uso para acessar nenhum dado de cunho pessoal. Então, essa é a primeira coisa que a empresa tem que ter, essa política de segurança da informação, política de privacidade, dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Se não tem isso, o funcionário sempre vai alegar: ah, mas eu não sabia. Ah, isso não está escrito em nenhum lugar. E o juiz vai acatar. Perfeito, professor Marcos Pitanga. O assunto, né? Ele é fantástico, né? O assunto ele tem tal qual todos os temas que nós sempre trazemos aqui na Quarta Tech. Ele tem muitos desdobramentos, né? A gente pode até estar prevendo, né? Uma outra participação, trazendo aí Tá um bom. conteúdo de forma mais completa, né? Vamos dizer, mas nós temos aqui o compromisso, né? Do nosso Tá encontro bom. ter os Perfeito. 60 minutos, né? E aí, Vou dentro dos finalizar aqui. 60 minutos, isso. Agradecido, Vou professor. finalizar. Beleza, mas ficou claro que pode ser feita, sim, a perícia e descobriu-se que a menina vazou dados da empresa, né? Através de ferramentas forenses, ela vazou e tomou uma justa causa, tá? Bem fundamentada. Perfeito? E aí nós temos toda a metodologia, né? A ISO 27037, a SWGDE 27002, que todos aqueles nomenclaturas que vocês já estão acostumados, né? E, obviamente, a gente cria uma linha temporal de eventos. Aqui é um evento de uma invasão, né? Onde foi criada uma linha temporal para se ter uma noção do que aconteceu. Isso aqui a gente usa para se defender, depois, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bem, já comentei sobre isso, né? Questões éticas. Vamos lá. Só para contextualizar, dá só 5 minutinhos, tá, Luiz? Mas o que Infelizmente, nós não temos, tá, não tem professor? A tempo? gente Então já tá bom. precisava abrir para as perguntas já. Tá bom. Aí nós temos as ferramentas, né, à disposição que o perito utiliza. Tá? São várias as ferramentas, né? O IPED, Autopsy, Action. Conhecer os aspectos legais, como eu falei, né? A LGPD, tá? E aqui justamente sobre as sanções. E aí, como é que a perícia ajuda nas sanções? Exatamente diminuindo o tamanho dessa sanção que pode ser aplicada para a gente. Aí é que a perícia entra para poder se salvaguardar de você receber uma sanção mais suave. Perfeito? E é isso aí, então. Fechamos Perfeito, professor o Pininga. É conteúdo. muito conhecimento, eu reconheço que é muito conhecimento para condensar ali exemplos de experiência, né, que o senhor possui diariamente em 30 minutos, mas assim, é importante também a gente ter aquele Não, momento, né, de claro. troca de informações, de troca, lembrando que o nosso delta, né, de horário é 60 minutos ali, justamente para a gente conseguir trazer um assunto muito importante e abrir também para as perguntas, tá, professor? E aí a gente acaba Muito até respondendo, né, nessas perguntas ou algumas coisas que poderiam estar embarcadas aqui dentro. Então pode abrir perfeito, as perguntas professor. do pessoal. Então vamos lá, né? Iniciando já o nosso perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui quem está com a mãozinha levantada. Professor Pitanga, se o senhor puder descompartilhar. Ah, sim, sim. Parar de Aí, compartilhar. Graciele de Fátima levantou a mão. Pedro, por favor, aciona aí a Graciele para a gente poder vê-la e ouvi-la. Não, Graciela, estamos escutando, não. O microfone dela tá fechado. Seu microfone está funcionando. Agora é só você clicar em e ativar ele, aliás. Isso.
Ele está desativado, é só você clicar agora, está ativado. Ah, pois não. sim. Bom dia a todos. Vocês estão me vendo e ouvindo agora, né? Alto e claro. Isso mesmo. Não, primeiramente, parabenizar o Marcos, né, pela excelente exposição. Realmente, estou aqui como advogada. Vou deixar de fazer qualquer defesa em nome dos advogados. Algumas ponderações foram feitas. Mas eu sei, foi puxão de orelha mesmo, Graciele. Sim, eu sei como puxão funciona. Mas faz parte do ritual, eu Sim. entendo. Sim, tudo bem, eu também entendo. Mas, e assim, talvez tivesse várias perguntas, mas eu fiquei muito curiosa, assim, no cenário que a gente vive, qual tem sido o maior objeto de perícia, Marcos? Assim, se você pudesse nos falar, assim, o que tem sido mais, que tem causado mais briga, o objeto de perícia, né? Como é que está esse cenário, assim? Vamos lá, assinatura digital e fraude. São as coisas que demandam o maior trabalho pericial hoje, né? Eu fiz um caso de consignado agora, onde a pessoa diz que não foi ela, e eu tive que... E, na verdade, quem pediu a perícia do certificado digital foi o réu. Aí, alegando que o sistema dele era seguro. Mas quem falou que o problema estava na segurança do processo do banco? Estava justamente do banco não validar os dados pessoais da pessoa. Então, na verdade, quando o cara usou a famosa biometria, né, que é você bater a foto, mandar os documentos, estava tudo errado. O telefone era de São Paulo e o cara era do Rio Grande do Sul. Aí eu peguei o telefone na qual fez a transação, o telefone estava no nome de uma menina que mora lá no interior da Bahia, que foi usado como laranja. Nessa história, eu nem sabia que partiu daquele celular. E aí, tadinho do banco, né? Vai sofrer um revés nesse processo. E aí, o que acontece? O documento que foi anexado foi uma carteira de habilitação vencida em 2020, e o documento foi assinado digitalmente em 2023. Então, só aí já invalida o contrato, doutor. Então, existe uma quantidade enorme de fraude nessa área. E o segundo maior hoje é na parte de vazamento de dados de celular, sequestro de dados de celular. Então, são esses os pontos. Será isso que a senhora gostaria de saber? Sim, e agradeço por isso. Deve ter gente com mais mão levantada aí, mas deixa eu só emendar. Tem alguma recomendação específica, aproveitando esse fórum aqui, que você deixaria aí para a gente? Cuidado de não expor muitas informações pessoais em redes sociais, né? Eu acho que isso é fantástico, apesar de que está exposto de maneira pública, eu não dei autorização para ninguém processar esses dados pessoais em nome de ninguém. Então, esse é o grande erro, né? Porque eu tenho um dado pessoal meu publicado numa rede social, isso não quer dizer que eu estou dando consentimento para qualquer um usar, o que é uma inverdade, porque o que você escuta muito é isso, né? Ah, não, mas está público. O cara acha que está público, ele pode usar aqueles dados pessoais. E sempre Desvio de finalidade, nova base legal, né, professor? Exatamente. Então, mas isso virou uma moda, né? E quando o cara não usa o conceito do legítimo interesse, né? Que é uma outra hipótese legal muito sensível, quando um operador, operador não, desculpe, o controlador utiliza para qualificar aquilo que ele quer fazer em nome do titular, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é olhar os dados do Serasa. No Serasa, eles têm um serviço que ele vasculha também a Dark Web para poder verificar se seus dados foram vazados lá na Dark Web, né? Mas ou qualquer especialista de segurança da informação consegue acessar a Dark Web e nos lugares mais obscuros a gente consegue identificar se um dado pessoal teu vazou ou não. E numa segurança cibernética, a primeira coisa que eu faço é justamente verificar dados vazados. E no momento que eu encontro isso, eu já oriento a empresa a forçar a troca de senha de todo mundo. E, obviamente, colocar uma regra para ele não repetir e colocar complexidade na criação da senha. Tá? Isso são coisas que... porque
nesses vazamentos, a gente monta chamamos listas de palavras, né, o word lists, e eu mesmo faço isso para efetuar pentest, e eu não baixo ela pronta da internet, não. Na verdade, eu crio, baseado em inteligência, o meu conjunto de listas que vai me permitir lançar algum ataque. Veja bem, ataque pago, um ataque contratado. Porque se não for um ataque contratado, eu estou cometendo ilícito em cima da lei Carolina Dickmann. Tá bom? Perfeito, é isso aí, doutor. Perfeito, professor Max Pitanga. Agradecido pela dúvida ali, Graciele, que propiciou a todos, né, conhecimentos adicionais ali. Próxima mão levantada. Quem foi? Quem foi? Nossos tradicionais perguntadores. O Paulo Porto. Paulo Porto. Seu microfone já está aberto. Isso. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Bem, professor, muito obrigado. Excelente explanação aí da área mais técnica, né? Eu sei que não é muito comum, né, a gente pegar um profissional tão gabaritado aí para conversar informações mais, né, detalhadas, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta. Hoje, dentro das normas, dos frameworks que nós temos hoje de segurança, nós temos algumas exigências ou recomendações por parte da própria norma em relação a uma determinada proteção, né? Por exemplo, a exigência de utilização do SSL na comunicação, certo? No site e assim por diante. Porém, a gente vê que na prática isso não acontece. As empresas não utilizam essa ferramenta. Pois é, tem coisa pior ainda também, né? Na verdade, o SSL Socket Layer é um padrão que se substituído pelo TSL, né? Que é aquele famoso cadeado seguro, né? Onde ele garante a criptografia, garantindo a confidencialidade das informações. Só que aí existe um outro carinha nessa história chamado Let's Encrypt, que é um certificado digital gratuito. Só que o certificado digital gratuito ele não garante que você é você. Ele simplesmente só gera um certificado que garante que o tráfego vai estar encriptado entre você e ele. Mas quem é que me garante que você é você? Quem é que me garante que o Paulo Porto é o Paulo Porto? Não garante. Perfeito? Então, muitas empresas, além de não usar o SSL, também faz uso do Let's Encrypt. Então, eu não consigo dar validade jurídica se aquele site é realmente seu. Porque não existiu uma entidade certificadora que olhou a documentação da empresa e diz, não, essa empresa tem o certificado e eu gerei e é do Paulo Porto. Então, eu gosto de usar isso. E os hackers usam muito o conceito de clonar um portal e usar o Let's Encrypt para encriptar, e aí cai abaixo todo aquele conceito que todo mundo tem na cabeça. Se tiver o cadeado, você está seguro. Tá nada. Né? Tá nada. Então, acabei de dar uma prova que eu garanti a confidencialidade, mas cadê a autenticidade para garantir que você é você, Paulo? Então, mesmo seguindo as boas práticas, a gente tem que saber fazer o jogo, porque, teoricamente, a empresa deveria contratar uma certificadora digital para poder gerar o certificado digital para fazer o uso do SSL, para, além de garantir a autenticidade da empresa, garante a integridade e a confidencialidade dos dados. E reconhecida pelo IPC, né, professor Max É Pitanga? isso, exatamente, pelo ICP Brasil. CP, perdão. Não, correto. Na verdade, o senhor acabou respondendo de forma direta a minha pergunta. Eu ia fazer exatamente qual é a responsabilidade da empresa perante a não utilização, né, de uma norma de segurança, porque realmente o princípio do não repúdio ele é um dos principais pilares da comunicação segura, né? Então, para eu garantir o não repúdio, você teria que usar um certificado autorizado pelo ICP Brasil. Aí, justamente, você não tem como negar que foi você. Mas no momento que eu uso um certificado gratuito, que ele não certifica quem sou eu,
fica meio difícil de eu garantir o não repúdio. Fico dito pelo não dito, porque ninguém conferiu os seus dados. E de novo, o Paulo, a LGPD ela não dita as regras de segurança, ela recomenda. E aí você vai buscar nas ISOs as recomendações. E, novamente, uma recomendação é diferente de obrigatoriedade do que está exposto à luz numa legislação. A legislação diz que você tem que ter, você tem que ter. A boa prática, não. Eu recomendo que você tenha. Tá? Mas, se uma empresa colocar no contrato que se você não tiver, ela não fecha o contrato contigo, então, praticamente, ele está impondo para você que se você não tiver, ela não fecha contigo e vai fazer com o concorrente. Então, acho que essa questão aí, nós temos advogados aqui pode me ajudar nesse aspecto. Que aí, por força contratual, eu posso te impor. Se você não colocar, eu não fecho contrato contigo. Agora, eu não sou obrigado a usar tudo que está nas boas práticas, até porque o custo onera muito. Se eu tiver que usar tudo que manda 27.002, é mais fácil tu fechar as portas e fazer outro negócio. Tá? Então, tem que usar o bom senso nessa hora. Mas se alguém impor que se você não tiver aquilo ali, não tiver o selo de qualidade LGPD para eu fechar negócio, aí são outros 500. Aí é a força contratual no processo. Respondido? Muito obrigado. Falou, Paulo. Perfeito, perfeito. Em continuidade, muito obrigado aí, Paulo Porto, pela pergunta. Qual a nossa próxima pergunta, próxima dúvida? Nossos perguntadores assíduos, Paulo Porto já se manifestou. Aproveita o momento, pessoal. Se ninguém der um passo à frente, a gente escolhe, né, professor Marcos Pitanga? O Gilberto está perguntando aí, está dizendo que não tem condições de abrir vídeo. Acho que ele deve ter colocado no chat alguma coisa. Colocou. O celular da empresa ou pessoal para trabalho em uma empresa, como resolver esse paradoxo? Vamos lá, é simples. Se é da empresa, pertence ao CNPJ. Teoricamente, você poderia fazer o trabalho de investigação, extração de dados, sem pedir autorização para a pessoa. Mas temos aí algumas questões por debaixo dos panos, né? Se você não está inscrito em nenhum lugar que ela não estaria autorizada a usar para dados pessoais, para navegar ou ver e-mail, nós estamos num problema muito grande. E aí cabe o perito digital não ultrapassar os direitos constitucionais da privacidade, tá? Então, é uma questão muito delicada, perfeito? Porque, por isso que a importância de você ter essa documentação de política de segurança cibernética, política de privacidade, para que a pessoa, ao receber o celular, tenha ciência que é para fins laborais e que não está autorizado de maneira nenhuma utilizar o celular para fins pessoais. Imagine eu usar um telefone da empresa e estou baixando imagens de pedofilia. Apesar que pedofilia não é crime, né? Na verdade, imagens de pornografia infanto-juvenil, né? E estou colocando no celular. Quem é que vai responder por isso? A empresa, cara. Você pode ter certeza disso. Aí então, nós temos um aparente conflito entre a proteção e a privacidade de dados, né? Exatamente. Agora, se cai numa área criminal, no momento, aí está o Ricardo, também está aí, ó, o grande perito da PECOF, se eu tenho um auto de apreensão, por si só, já autoriza o perito criminal a ver tudo que está lá dentro, ultrapassando os limites da privacidade. Então, nós temos vários casos aí de jurisprudência, inclusive, falando sobre esse caso, né? Até que ponto um policial pode ter acesso a essas informações. Então, alguns juízes deram a favor, outros contra, mas a maioria hoje está dizendo que se ele tem um auto de busca e apreensão e está implícito que ele não precisa pedir um mandado judicial para poder ultrapassar os limites da privacidade. Mas, agora, se ele não tem um mandado de busca e apreensão, ele não pode, em nenhum momento, fazer isso. Fica à vontade, Ricardo. O Ricardo levantou a mãozinha aí. Perfeito. Não, só pela ordem, Ricardo, só um minutinho. Vou pedir. É sobre o assunto. Simone, é sobre esse assunto
que você vai trazer sua dúvida? Mais ou menos. Pode colocar então para a gente seguir a ordem, por favor. É com relação ao WhatsApp. O perito também avalia o WhatsApp, eu já vi aí em processos com relação à manipulação do WhatsApp. Existe essa avaliação e como a gente faz como advogado para juntar provas para ficar claro que não houve essa manipulação? Existe isso? É possível? Claro. Como que funcionaria? Claro que sim. Eu fiz um caso bem famoso aí, que está na mídia, de uma empresa de roupas versus um grande compositor da música popular brasileira. Não posso citar nome, né? E justamente foi anexado aos autos conversas de WhatsApp inconsistentes da parte do cantor e da parte da empresa. E eu fui chamado para resolver esse conflito. Só que ainda teve um problema maior. O celular da empresa, o celular foi formatado. E aí só tinha essas informações no grupo na qual essa pessoa estava inserida. Claro que eu usei a minha estratégia, que qualquer imagem de celular ela pode ser facilmente manipulada. E o que eu coloquei no meu parecer? Eu baixei o fake WhatsApp, eu coloquei a foto das duas pessoas que estavam envolvidas, simulei uma conversa entre eles e mostrei para o juiz o seguinte: olha aqui, doutor, eu peguei um outro celular, o meu celular, coloquei as imagens e forjei uma conversa entre os dois interlocutores. Além de ter provado aquela questão de apagar para mim, apagar para todos, cortei, colei e coloquei como exemplo. Está vendo, doutor? Eu cortei, colei, apaguei tudo, agora eu tirei um print e coloquei nos autos. Realmente, será que não existiu conversa nenhuma entre as partes? E aí ele entendeu o recado e deu nulidade naquilo que foi anexado, porque não houve, por exemplo, garantia da cadeia de custódia. Mas, normalmente, eu uso um sistema online que a gente pega as conversas de WhatsApp e grava, tira foto e gera assinatura digital dentro de um contexto, né, da conversa, porque não é só capturar a imagem, tem que gerar um contexto para dar um entendimento do que está acontecendo. É o Verifact, né? E aí eu mandei anexar nos autos e o juiz deu nulidade nas evidências do que o cantor lá colocou, mandou tirar dos autos, né, as imagens que foi um corte e cola que foram colocados lá dentro. É isso, né, Simone? Tem um exemplo prático. Exatamente. E para eu juntar essas provas, qual que seria o meio ideal? Se não, juntar um pouco mais para comprovar que elas são verdadeiras, ou juntar de outra forma? Não, primeiro, quanto mais rápido possível, juntar. Normalmente, ou você usa a ata notarial, só que a ata notarial é muito caro, né? Em São Paulo é R$550 a primeira página e mais 250 por página adicional. O Verifact é muito mais barato e tem o mesmo valor probatório em juízo. Mas, de novo, nós temos que ter muito cuidado de qual esfera você vai levar para isso daí. Ou na esfera judicial, eu diria que é um pouco mais tranquilo, mas se tu vai para uma esfera criminal, a briga é feia. E aí todo cuidado é pouco. Então a gente tem que saber exatamente para qual esfera isso vai ser levado. Mas dá sim, mas aí você faz a coleta em tempo real. Tá? Mas o cara apagou as conversas. Aí já entra um outro tipo de perícia. Aí já entra. Aí eu estou coletando e estou dando validade nos prints de tela, entre aspas. Quando entra na perícia, aí eu tenho que fazer a extração do WhatsApp e buscar um backup anterior para trazer de volta à vida informações que uma pessoa alegou que ele apagou. Mas, por perícia técnica mais especial, a gente consegue trazer de volta à vida. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, Simone, né, nossa franqueada lá no Canendá, franqueada Somax Group, pela pergunta. Aqui pela ordem, já na etapa de conclusão, tá, professor Marcos Pitanga? Temos mais duas dúvidas aqui. Gleiciele. Vou responder rápido a Gleiciele aqui. Para posso poder falar. Eu já até fiz, se vocês quiserem dar preferência para outra pessoa, não tem problema nenhum. Mas a minha é de ordem prática. Professor Marcos, se eu receber um cliente aqui com a suspeita de vazamento de dados, eu posso fazer uma perícia ou uma investigação prévia? Posso, vamos dizer, te contratar para fazer uma investigação prévia? A gente consegue ter essa informação previamente, antes do ajuizamento de qualquer ação? Claro, sim. Aí entra a investigação digital e não perícia. A perícia vem depois. Você vai dar valor, você vai juntar isso nos autos e vai pedir ao juiz, requisito perícia, e aí o juiz é que vai requerer
o perito judicial, mas numa investigação particular, eu não vejo problema nenhum, ele só vai te ajudar a alimentar mais a sua petição. Mas é viável economicamente, quero dizer isso, assim, que às vezes é uma investigação que tem um custo razoável ou também tem um custo caro, igual a gente vê em algumas outras? Segundo a tabela da PECOF, que é R$540 a hora, com um valor mínimo de 10 horas, seria no mínimo R$5.400. Mas vamos lá, cada caso é um caso. Tá? Cada caso é um caso, é sentado, é conversado, tem esse entendimento da complexidade da perícia e, obviamente, pode ter valores menores, de chegar a R$300 a hora, por exemplo, do investigador. Tá bom? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Agora conosco, né? Agradecido, Graciele. O nosso próximo, né? Palestrante da nossa próxima quarta técnica, professor Ricardo Capozzi, advogado e perito judicial. Lembrando, próxima quarta técnica, 10/4, sempre às 11 da manhã. Professor Ricardo, você está sem áudio, áudio fechado. Oi, bom dia, parabéns aí, Pitanga, como sempre aí, uma aula aí. Eu só queria fazer, não é nem uma pergunta, né? Até mais uma consideração, e a doutora anterior comentou. Nós vamos criar dificuldades agora com a produção de coletas pelo Sign-on, por exemplo. Então, vai criar uma certa dificuldade para a gente. Então, quem quiser fazer algum delito, começa a pensar em usar o Sign-on, não o WhatsApp. É mais uma provocação aqui. Um outro ponto que aí eu queria comentar, era até pegando o gancho do Pitanga, que a doutora comentou. A gente tem que começar a ter a cultura da produção antecipada de prova. Então, se eu quero entrar com um processo, eu não vou pedir para o juiz pedir perícia para ir eu contratar assistente técnico. Aí já passou 2 anos, cadê o celular, cadê o WhatsApp, cadê isso? Então, a observação da doutora é assim, se o cliente ele procurou, me permita aqui falar, contrate um especialista da sua confiança, né? O Pitanga é sem dúvida um deles, para fazer essa produção antecipada de prova. Para aí você ter robustez para falar, bom, agora eu vou entrar com uma ação. Agora eu tenho elementos que me dão musculatura para entrar com essa produção de prova, para a produção exatamente do processo judicial. Era só essa dica aqui que eu queria. Parabéns pela iniciativa, Pitanga, mais uma vez, um grande abraço aí. Obrigado, doutor. Agradecido pela pergunta, professor Ricardo Capozzi, né? Agradecer ao professor Marcos Pitanga, né, pela excelente explanação e apresentação aí dos detalhes, né, dos detalhes que convergem e divergem, né, professor Marcos Pitanga? Verdade. Aí na relação da prática do dia a dia, que é exatamente o que a gente sempre traz aqui na quarta técnica, tá? São sempre conteúdos voltados ao nosso dia a dia, relacionado à proteção à privacidade de dados, direito digital, perícia e investigação digital, tá? Muito obrigado, professor Marcos Pitanga, pela sua participação, por ter, né, dedicado o seu tempo aqui à nossa quarta técnica, né? Agradecido a todos pela presença, um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Obrigado, pessoal. Um abração e à disposição de vocês aí. Tchau, tchau. Muito obrigado.